Bom, mas qual seria o momento ideal para iniciarmos a colheita, objetivando grãos de maior qualidade? No momento que a gente inicia a colheita, nós temos um entrave muito grande, é a chamada maturação desuniforme. Então, na mesma planta, nós temos verdes, né, cerejas e passas, né, em proporções distintas. Isso ocorre basicamente em função das várias floradas que ocorrem ao longo do ano. Além disso, nós temos maturação diferenciada na própria planta. Isso porque os terços que estão mais expostos à radiação solar, eles acabam amadurecendo primeiro, e essa maturação desuniforme acaba influenciando todo o nosso rendimento operacional, né? Influenciando uma série de etapas posteriores. Isso porque o produtor ele tem que se decidir. Se ele optar por iniciar a colheita mais cedo, ele acaba tendo um maior tempo operacional. Além disso, ele vai ter um menor problema com broca e uma menor quantidade de cafés de chão. Por outro lado, ele acaba aumentando a proporção de verdes, e isso é uma característica pouco desejada na produção de cafés de maior qualidade. Tá? Todo mundo que já comeu uma fruta verde percebeu que ela tem um gosto adstringente, né, meio apertando na boca, e isso não é muito legal, tá? Além disso, essa maior porcentagem de verdes acaba influenciando outras etapas do processo. Então, é um ponto muito crítico determinar qual seria o melhor momento para entrar colhendo, né? Se por um lado nós temos uma maior porcentagem de grãos verdes, por outro, nós podemos ter uma maior porcentagem de frutos brocados. O que é pior? Melhor resposta do agrônomo: depende. Antes de iniciar a colheita, primeiramente nós precisamos avaliar por métodos específicos a proporção de verde e a proporção de cereja. Isso significa amostrar e contabilizar esses frutos. Muito cuidado com a análise visual, porque ela pode gerar erros. Para a produção de café especial, o ideal seria que nós iniciemos a colheita com a menor porcentagem de verdes possível. Porém, a gente sabe que esse momento também é determinado em função das características operacionais da propriedade, como, por exemplo, forma de colheita, né? Será que essa colheita ela vai ser manual? Será que ela vai ser via máquina? Quanto tempo eu tenho para realizar essa operação, né? Qual é a janela de colheita da minha propriedade? Qual é a capacidade das minhas unidades de processamento? E, principalmente, qual é o objetivo do produtor? Qual é a porcentagem que ele vai destinar à produção de cafés especiais, né? Qual que é a proporção que ele espera atingir, tá? E a gente sabe que, apesar de alguns prejuízos sensoriais, antecipar a colheita pode ser uma alternativa extremamente viável, desde que a gente atenda a alguns critérios. Isso porque antecipar a colheita pode aumentar, né, o tempo para a colheita e processamento de cerejas, principalmente em algumas regiões onde essa janela de cereja é muito curta. Porém, determinar o momento ideal para a colheita não é uma tarefa fácil. Para isso, a gente vai precisar de um estudo caso a caso para cada propriedade. Então, né, de forma geral, iniciar a colheita com a maior proporção de cerejas acaba limitando, né, outros processos, principalmente o rendimento operacional da propriedade, se essa propriedade é muito grande. Então, muitas vezes o produtor ele tem que iniciar a colheita com a maior proporção de verdes, mas para isso a gente tem algumas estratégias também. Tá? Alguns trabalhos indicam a possibilidade de colheita seletiva via máquina. É claro que para isso a gente vai precisar de algumas regulagens específicas, né? Mudar a rotação, trabalhar aí com vibrações menores, com uma maior velocidade na máquina. E aí a gente colher, né? A gente vai colher mais de uma vez, tá? A gente sabe, né, esses trabalhos indicam que colher mais de uma vez acaba aumentando a nossa eficiência de colheita e também aumentando a proporção de cerejas, tá? Mas quantas vezes eu vou colher? Isso depende muito da nossa carga pendente. Quanto maior a quantidade que esse café está produzindo, maior a necessidade de novas colheitas, tá? Alguns trabalhos indicam que o ideal seria até 3 passadas da máquina.
E qual que é o intervalo? Esse intervalo entre uma passada e outra depende muito das condições climáticas daquela região, né, do tempo para amadurecimento. Porém, grande parte dos trabalhos demonstram que de 15 em 15 dias seria um momento ideal, principalmente aqui na região do Cerrado Mineiro. Existem alguns pontos críticos que precisam ser observados antes de iniciarmos a colheita. Um deles é a higiene. A higiene é a base da produção de alimentos, ela tem que estar presente em todas as etapas de produção, né? Desde a colheita, no lavador, no despolpador, no ambiente de secagem, enfim, em todas as etapas finais precisamos ter higiene. O Cerrado, que é a minha região, tem uma característica peculiar, né? Que no momento da colheita nós temos altas temperaturas e baixa umidade relativa. Isso faz com que o risco microbiológico seja menor, isso porque o nosso café ele seca rapidamente. Já em regiões mais frias, esse risco acaba sendo maior. Porém, com a expansão das lavouras de café, né, com o avanço da colheita mecanizada, que permite colher uma grande quantidade de café diariamente, esses problemas microbiológicos têm sido encontrados com uma frequência relativamente maior, superior, cada vez mais frequente a gente ter um problema associado a isso. A principal causa é que as estruturas de pós-colheita não estão adaptadas à quantidade de café que a gente passou a processar diariamente. Isso traz sérios problemas, isso gera sérios riscos, compromete não só a sanidade, como a qualidade da nossa bebida. Então, mesmo em uma região que tinha tudo para dar uma bebida de excelente qualidade, nós podemos ter uma bebida riada, em função, né, desse mau planejamento das unidades de processamento. Além disso, é muito comum o produtor às vezes querer deixar o café passar na planta, porque aí ele faz uma passada só e resolve todo o problema. Mas a gente tem que pensar que os riscos microbiológicos são muito grandes. A possibilidade desse café chegar embolorado e contaminar um lote é altíssima. Além disso, né, os terreiros precisam ser impermeáveis, precisam ser nivelados, sem buracos, sem plantas invasoras, porque tudo isso acaba impossibilitando que a gente tenha qualidade nas operações posteriores. Existem produtores que ainda fazem, né, secagem de café em terreiros de terra. Eu gostaria de dizer que é um risco enorme, né? Primeiro que a gente tem vários contaminantes e qualquer acidente climático pode gerar uma perda gigantesca, então muito cuidado em relação a se fazer isso. Eu às vezes chego em algumas fazendas e percebo o produtor trafegar com máquina pesada para fazer esse revolvimento do café, então ele esmaga o fruto. Muito cuidado em relação a isso, nós estamos falando de um alimento e precisa ser tratado como alimento. Então, qual é a qualidade do café que seu objetivo é produzir, tá? Isso é muito importante.